Nós estamos aqui na escola aplicando o reino aqui na comunidade Aprisco, né? E nós já estamos há muitas semanas estudando sobre os papéis dos sacerdotes e dos levitas dentro da casa do Senhor. Você que na sua igreja, você que é aqui da igreja, que na sua igreja você ministra dança, teatro, você é músico, você canta, é muito importante você entender, tá bom? Muito importante você entender aquilo que nós estamos falando. É lógico que a gente vai conseguir voltar atrás, talvez você vai pegar o bonde meio que andando, fala, nossa, eu não sabia, né? Então a gente vai rapidamente dar uma revisada numa coisa, uma revisada em outra coisa, para a gente tentar tocar nos assuntos, mas a gente vai prosseguir nos próximos minutos falando sobre a adoração e o papel do levita e do sacerdote na casa do Senhor. Na última aula da semana passada, nós falamos a respeito de que o levita tem a responsabilidade, o sacerdote, assim falando, a gente vai usar o termo levita porque eles eram da tribo de Levi, mas eu quero enfatizar com você sacerdote, tá bom? Sermos sacerdotes. Então o papel do sacerdote, o primeiro que nós falamos, era que ele era responsável por preparar o tabernáculo, ele era responsável por preparar tudo, né? Ele arrumava, ele montava o tabernáculo, desmontava o tabernáculo, colocava os objetos sagrados nos lugares corretos, ele que fazia o sacrifício, pegava os animais, cortava os animais, todo aquele processo era feito pelos sacerdotes. Mais na frente nós vamos falar sobre as tribos. Cada tribo era responsável por uma coisa, uma desmontava, a outra montava, a outra carregava os objetos, as outras cuidavam dos sacrifícios. Nós vamos falar isso de maneira mais resumida mais para frente. Então o primeiro papel do sacerdote levita era exatamente esse, montar e desmontar tudo e preparar o lugar para que Deus pudesse falar com o seu povo. Então hoje em nosso tempo, o que nós entendemos? Que nós como sacerdotes, nós vamos arrumar e preparar todo o ambiente para que Deus venha falar com a sua noiva, para que Ele tenha um encontro com a sua noiva, para que Ele possa transmitir a essa noiva, que é a sua igreja, aquilo que for necessário. Talvez a cura, talvez a libertação, talvez Ele quer evangelizar, o que Ele quiser falar ao povo. Eu e você como sacerdote, nós somos responsáveis, tá bom? Em preparar o ambiente. Pode ser na sua casa, pode ser na rua, pode ser numa praça, pode ser na igreja. Somos nós que arrumamos tudo que tem funcionado da maneira perfeita, né? Nós estamos aqui fazendo lives online, já tem quase um mês, então a gente chega mais cedo, a gente testa, a gente arruma os cabos, a gente desfaz, a gente faz, arruma as câmeras. Então tudo isso nós estamos fazendo é para que do outro lado alguém possa receber a palavra de Deus, isso possa chegar no coração de alguém de uma maneira clara, de uma maneira limpa, para que a pessoa possa entender e ser destravado em alguma coisa. É isso que nós fazemos. Então necessariamente não é só quem canta, quem toca, dança ou faz parte de um teatro ou alguma manifestação artística dentro da igreja, não. O levita é todo aquele que prepara o ambiente para que Deus venha falar algo com o seu povo, tá bom? Na semana passada falamos sobre também o segundo papel do levita, tá bom? Do sacerdote, que é carregar a arca. A arca representava a presença de Deus. Então nós como sacerdotes temos que saber toda essa parte de manipulação, de pegar material, colocar material, montar tabernáculo, desmontar tabernáculo, mas também nós temos que entender que carregamos a presença de Deus. Carregamos a presença. Em algum momento você pode falar assim, pastor, é como numa quermesse, então eu coloco aqui no meu ombro o santo ou a santa e sai carregando. Não, você carrega do lado de dentro, né? Nós carregamos ela aqui do lado de dentro. Você vai ver, se você puder entrar na internet depois de dar uma olhada, dos levitas carregando a arca. Eram 4, no mínimo 4. Deus mandou que essa arca, que era tipo um baú, tá bom? Ela tivesse 4 argolas, e nessas 4 argolas se colocava 2 bastões, e colocava-se sobre o ombro. Está falando de nós suportarmos o peso da presença de Deus. Então o levita sacerdote, ele tem que entender que ele carrega a presença.
Por isso que lá em Coríntios, Paulo fala o seguinte: vocês não sabiam que vocês são o templo do Espírito Santo e que ele habita em vocês? Então agora eu sou responsável de carregar essa presença onde eu vou. Eu vou para o trabalho, eu carrego a presença. Eu vou para a igreja, eu carrego a presença. Eu estou andando de bicicleta na rua, estou precisando. A gente vai, carrega a presença aonde você anda, você carrega ela. E ela tem um peso de responsabilidade. Todo levita que entende que ele carrega a presença de Deus, como falamos semana passada, foi muito interessante quando nós falamos que se todos nós entendêssemos que quando a gente chega num lugar, quando a gente chega no trabalho, quando você está andando na rua, em algum lugar, quando você está ali ministrando diante de Deus, né, seja cantando na rua, seja cantando em casa, seja dançando na rua, quando você está ali ministrando algo diante do Senhor, a presença dele está com você. Aí talvez você se pergunte: por que então a cura às vezes não acontece na hora? Por que a libertação não acontece na hora? Por que eu não percebo? Essa é a grande questão. Você precisa aprender a perceber que a presença está com você. Você precisa perceber. Se você lembrar, lá no livro de João, tem um acontecimento que Jesus já tinha ressuscitado. Ele entra no caminho com seus discípulos, e quando ele entra com aqueles discípulos que estavam voltando para suas vidas, para suas casas, né, ele vai conversando com eles no meio do caminho. Aí ele se aproxima dos dois naquele caminho estreito que era Emaús, e quando eles se aproximam, Jesus se aproxima deles e Jesus fala assim: vocês estão falando sobre o quê? Qual é o assunto? Ele fala assim: uai, não sei se vocês eram mineiros, né? Ele fala assim: vocês não moram em Jerusalém não? Todo mundo sabe o que aconteceu nos últimos 3 dias. Jesus, um cara chamado Jesus morreu, falou que ia ressuscitar, já tem 3 dias, a gente não viu nada, e Jesus começou a falar sobre as escrituras. Enquanto ele foi falando com as escrituras, o coração daqueles discípulos foi queimando, mas eles não perceberam que era Jesus. Só quando Jesus parte o pão, um olha para o outro e fala: é Ele, é Ele. É Ele. Então, querido, aí um olha para o outro e fala assim: não, cá para nós. Quando ele falava, o nosso coração ardia. E o outro falou: cara, eu achei que era só comigo, mas era com você também. Então, querido, eles estavam andando com Jesus, mas não perceberam que era Jesus. Então, às vezes nós estamos na igreja ministrando, ou estamos no nosso trabalho, estamos na nossa casa, mas não estamos percebendo quem está conosco. Vocês podem olhar para Jacó. Jacó está naquele momento de crise. Ele sai da casa dele com um problema familiar, o irmão querendo matar, a mãe favorecendo ele, o pai querendo dar uma chinelada na bunda dele. Você entendeu? Aquele problema familiar na casa de Jacó. E às vezes nós somos fugitivos. Tem gente que fica fugindo de igreja em igreja, de casa em casa, de relacionamento em relacionamento, sabe? E não percebe que carrega uma presença. Aí Jacó deita num lugar, coloca a cabeça no travesseiro, tem aquele sonho onde a escada, né, dava no céu e com o pé dela dava na terra. Então a hora que ela acorda, ele fala assim: eu não sabia que aqui era casa de Deus. Eu não sabia que Deus estava aqui. Então, querido, essa questão de eu entender que eu tenho que levar a presença, a primeira coisa não é só entender que eu vou levar, eu tenho que perceber ela. Quando eu entrar numa loteria, quando eu entrar num banco, quando eu entrar no trabalho, eu tenho que parar ali 5 segundos, 10 segundos e falar: Senhor, eu sei que Tu estás aqui, o que o Senhor quer fazer aqui? Me deixa ver aonde o Senhor quer me conduzir. E naquele momento o temor da presença de Deus desce e você vai começar a ser conduzido. Eu ouvi o testemunho de um pastor há um tempo, pouco tempo agora. Ele fala que ele é um pregador muito conhecido e ele entrou num voo e, por coincidência, a cadeira dele ficou do lado de um pregador norte-americano muito conhecido no mundo inteiro. E ele já pensou assim de cara, falou: nossa, cara, eu vou ter 1 hora com esse cara viajando, eu quero perguntar tudo que eu puder para esse cara me instruir, para ele me falar. E todo ali alegre, já conversando com o outro cara que estava do lado e rolando um inglês ali, um negócio. E de repente, do lado dele, um pouco mais assim para frente, sentou uma mãe e uma menina. Ela fazia tratamento de câncer, então ela já estava com a cabeça toda raspada. E ele olhou e falou que a cena era muito forte para ele, que a menina já estava bem magra, bem por causa das quimioterapias.
E ele, não, eu quero conversar, cara, eu tô aqui, vou conversar com esse pregador aqui. E ele fala que naquela hora, o Espírito Santo falou com ele assim: se fosse eu, dentro desse avião, eu estaria com esse pregador conhecido, ou eu estaria do lado daquela menina com câncer. Ele fala que ele começa a chorar, ele pede licença pro cara que tá ali, chama a aeromoça, né? E quando ele chama a aeromoça, fala assim: será que eu posso sentar lá, do lado daquela menina? E a aeromoça fala: ó, eu tenho que perguntar para a mãe. A aeromoça vai lá, pergunta para a mãe, e a mãe fala: não tem problema não. E ele senta lá do lado daquela menina, né? E ele fala que senta do lado dela e começa a falar de Jesus para aquela menina nova, acho que tinha 8 anos. Começou a falar assim: uma vez, um certo homem, ele andava sobre as águas. Aí um dia, Pedro, ele tinha um discípulo que se chamava Pedro, e estava dentro do barco. Ele chamou Pedro e falou: Pedro, vem cá. Aí ele vira para essa menina e fala assim: porque Jesus conhece o nosso nome. Aí ele perguntou para aquela menina assim, e a menina sorrindo, a mãe sorrindo, achando interessante aquilo. Aí a hora que ele pergunta para a menina assim: qual é o seu nome? Aí a menina responde: meu nome é Ana. E naquela hora a mãe começa a chorar, e a mãe chora ali dentro. E ele teve que conter a mãe, porque todo mundo começou a olhar. E ela falou assim: mãe, por que você está chorando? Ele falou assim: porque a minha filha não fala. Você entende que Deus estava querendo fazer um milagre ali dentro. Aquele homem, ele fala assim que ele não era um pregador desses de cura, que sai orando, não. Ele foi falando de Jesus e conversando com a menina. A menina nem respondia, só sorria. Mas precisava de um facilitador do milagre ali dentro. Ele se tornou num meio, ele se tornou um sacerdote. Ele entendeu que ele tinha que preparar aquele lugar. Ele carregou a presença até aquele banco. Então Jesus fez o que queria. Não precisou dele pôr a mão, não precisou dele orar, não precisou dele expulsar: sai espírito mudo e surdo, uma vez que ele não sabia. Então, queridos, quando eu entendo e percebo essa presença de Deus aonde eu vou, milagres podem acontecer. Então não é só estar na igreja ministrando, cantando, tocando, ou até pregando e fazendo qualquer coisa desse tipo. É eu perceber o que Deus quer fazer. Não é eu falar o que quero, não é eu cantar o que eu quero cantar, e eu vou chegar nesse assunto aqui. Não, é eu entender o que Deus quer fazer naquela hora, naquele momento. Qual é a movimentação do céu para a terra naquele momento. Porque eu posso muito bem cantar, eu posso muito bem tocar, eu posso muito bem pregar, eu posso emocionar as pessoas, eu posso conduzir as pessoas, e no final, querido, nenhuma delas foi transformada. Nenhuma daquelas pessoas foram curadas, nenhuma daquelas pessoas recebeu transformação de vida, nenhuma delas se arrependeu, nenhuma delas se voltou a Jesus, mas saíram daqui emocionadas. Mas quando eu percebo essa presença, quando eu percebo que o Senhor quer fazer algo, eu paro. E uma das aulas que nós tivemos lá nas primeiras aulas da escola foi isso: aprendendo a se mover no profético. Quem esteve nas primeiras aulas vai lembrar. Nós temos que aprender a nos movermos no ambiente onde Deus está. Espero que você esteja entendendo. Agora eu quero ler com você Deuteronômio capítulo 10, versículo 8 e 9. Naquele tempo o Senhor separou a tribo de Levi. Para quê? Para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para ministrar e pronunciar bênçãos em seu nome, como fazem ainda hoje. Esse ainda hoje, querido, é ainda hoje na terça, é ainda hoje na quarta, é ainda hoje no final de 2020, ainda hoje, sempre que você lê, ele é atual. Ainda hoje eles fazem isso, tá bom? É por isso que os levitas não têm parte ou herança entre os seus irmãos. O Senhor é a sua herança. Então nós já falamos sobre ele preparar o lugar. Segunda coisa que está escrita aqui no versículo: eles levavam a arca, que é levar a presença onde Deus precisa ir. Aí você pode falar: mas Deus precisa que eu vá lá. Deixa eu te contar uma coisa. Salmo 115 fala assim que os deuses das nações têm boca, mas não fala, nariz, mas não cheira, olho, mas não vê, perna, mas não anda. Então, querido, Deus, ele, quando eu falo que ele precisa que você vá lá, não é porque ele é manco. Não, é porque, deixa eu te falar uma coisa, uma vez que ele habita em você, você precisa conduzir isso de maneira analógica. Você tem que ir, sabe, não tem o digital, você tem que ir, é de maneira que você tem que mexer ali no negócio, entendeu?
Agora, querida, a Bíblia diz em Salmos que ele é onipresente. O que é onipresente? Ele está em todos os lugares, na hora que ele quiser, no tempo que ele quiser, falando alto ou baixo, inglês, português ou japonês. Ele é onipresente. Ao mesmo tempo que ele está no céu, ele está nas regiões celestiais, ele está do lado do sol, está perto da lua e está aqui dentro de mim. Aí você fala, então por que eu tenho que levá-lo? É porque eu preciso, querido. Deus não precisa de mim. Agora a questão é que ele quer me fazer um participante daquilo que ele quer fazer. Ele quer se movimentar comigo. Nesse momento, querido, nesse momento, Deus ele está em todo quanto é lugar. A Bíblia diz em Isaías capítulo 6 que a glória do Senhor está enchendo toda a terra. Está em toda a terra. Agora, querido, eu te pergunto, porque a glória de Deus está em toda a terra e que a terra toda é dele. Nesse momento, não existe morte no mundo, não existe crise no mundo, não existe doença no mundo. Pare e pense um pouquinho. É lógico que existe. Agora, querido, aonde é o lugar? Aonde é o lugar que Deus está fazendo milagres? Aonde Ele está operando? Aonde tem um filho seu entendendo o que Ele quer fazer e se movendo. Quando esse filho entende e se move aonde Deus quer, então ali acontece o milagre. Porque existe uma grande diferença, querida, em Deus estar em um lugar e Ele se manifestar em algum lugar. Pensa que você está na sua casa ouvindo essa live, ou você vai ouvir depois pelo YouTube. Você está simplesmente aí ouvindo. Às vezes você está comendo, escrevendo, desenhando. Você está fazendo alguma coisa, mas ao mesmo tempo você está ouvindo. Mas de repente você fala assim, cara, eu vou prestar atenção no que está sendo falado. Aí Deus começa a encher seu coração. Não, eu vou prestar atenção nisso aqui. E de repente Deus começa a encher seu coração. Ele vai enchendo seu coração. E de repente lá de dentro de você solta um glória. Fala, glória a Deus, entendi. Você dá um orecanta do outro lado, canta, xarabala, entendi. Opa, nesse momento você estava o quê? Você estava ali quietinho, mas você se manifestou. Você está na sala de aula, o seu professor de ciência, de química está lá falando, o mundo veio do Big Bang, que explodiu e aconteceu. Você está lá caladinho. Você está ali? Está ali. Mas de repente dá um grito e você fala, só um minuto aí, professor, deixa eu te contar um negócio. No livro mais verdadeiro do mundo, está dizendo que Deus criou todas as coisas e cada detalhe foi Ele que fez. Naquele momento você estava dentro da sala, mas você se manifestou. Então Deus, Ele está em toda a terra, Ele está dentro da igreja, Ele está na hora do louvor aqui em si, Ele está aqui tipo assim, vamos ver o que vai acontecer. A hora que alguém faz algo que o desperta, então Ele se manifesta e fala, cheguei. É por isso que devemos levar, conduzir a arca. Ele quer interagir com você. Tente imaginar um ministro de louvor cantando, tocando, ou pregador pregando, ou profeta profetizando, né? E de repente ele entende aquela manifestação, ele entende que Deus quer fazer alguma coisa, ele para, escuta e começa a se mover da maneira que Deus quer fazer. Querido, é o que acontecia lá no Velho Testamento. Era o que acontecia com Paulo, acontecia com Pedro, era o que aconteceu com Moisés. Você acha mesmo que Deus precisava que Moisés colocasse o cajado? Querido, ele podia fazer só assim, o mar ia abrir. Por que Ele quis que Moisés colocasse o cajado ali? Ele queria interagir. Deus quer interagir. Deus é assim, querido, Ele quer interagir conosco. Amém? Espero que do outro lado você responda um amém aí. Agora, a terceira coisa que eu quero falar com você hoje, eu quero deter mais um pouco de tempo, eu estava só relembrando um pouco as últimas aulas, para você não ficar muito voadão aí, não se perder. Olha, a terceira coisa que ele faz, que às vezes dentro das igrejas a gente faz muito errado, a terceira coisa, o levita, ele foi escolhido para ministrar a Deus. E aqui Deus vai quebrar um pouco umas regras com você. Espero que você esteja ouvindo e entendendo. Querido, quando você lê na Bíblia a palavra adorar, adorou, adoração, no Velho ou no Novo Testamento, você vai, se você gosta de estudar um pouco o hebraico, o grego, procurar o que significa, você vai ver que nesse texto de Deuteronômio 10:8, quando está escrito para ministrar a Deus, que é adorar a Deus, a palavra em hebraico é latrel.
não é o pai do Cris, do todo mundo odeia o Cris, tá? É uma palavra hebraica e ela significa para ministrar a Deus. Então, eu vou falar outras palavras, adorar, adoração, no decorrer da nossa escola, né? Mas a princípio, nesse texto, a palavra adorar e ministrar está escrito em grego latreu, L-A-T-R-E-U-O, latreu, e significa para ministrar a Deus. Agora deixa eu te explicar uma coisa, entenda, fofura, adoração não é para você, adoração não é para as pessoas, adoração é para Deus. As pessoas no momento da adoração, cantando, dançando ou ministrando, hoje a gente vive num tempo que as pessoas querem ser ministradas e isso é muito importante, mas querido, a adoração, ela não é para eu receber, a adoração é para eu dar. A cultura brasileira, querida, a cultura no Brasil, ela traz um entendimento para nós que eu vou para o culto para ganhar, eu vou para o culto para receber, eu subo no monte para voltar com alguma coisa de lá. Mas se você ora a cultura bíblica, todo mundo que subiu para o monte perdeu alguma coisa. Moisés foi para lá e ficou 40 dias sem comida, ele perdeu. Abraão subiu, ele subiu para quê? Para sacrificar, ele subiu para dar. Moisés subiu para o monte para dar. Jesus subiu para o monte das oliveiras, ele foi dar, ele não foi receber. A gente vai para o monte, a gente quer receber. Não, vou fazer uma campanha de 40 dias no monte para Deus me dar um carro, para Deus me dar um ministério, para Deus me dar isso. A gente não vai para dar, a gente não vai para receber, a gente vai para dar. Eu vou lá para o monte porque eu vou dar meu carro, eu vou lá para o monte porque eu vou dar minha oferta, eu vou lá para o monte porque eu vou dar minha adoração, eu vou para o monte, eu vou para a igreja hoje porque eu vou dar minha oferta, eu vou para a igreja porque eu vou dar o levantar das minhas mãos, eu vou para a igreja porque eu vou dar o meu louvor, eu vou para a igreja porque eu vou dar. Eu vou repetir, querido, que a adoração nesse período bíblico aqui, a adoração era simplesmente o ato de ofertar. O cara saía da tribo dele lá do deserto, levava um bezerro, um boi, uma andorinha, qualquer coisa, ele chegava lá, entregava para o sacerdote e ficava do outro lado esperando. Então a adoração aqui, querido, nesse texto era dar, o cara ia dar alguma coisa a Deus. Por isso que lá em Êxodo a Bíblia diz assim: nenhum homem compareça diante de mim com as mãos vazias. Agora a gente vem para os cultos, querido, e a gente vem para ser um telespectador. A gente vem e o cara do louvor tem que ser muito bom para conduzir. Levanta, senta, abraça, roda, cochila, e ele tem que ficar falando o que eu tenho que fazer, igual um personal trainer, né? O cara fica ali, levanta a perna, abaixa a perna, levanta o braço, agora respira, sabe? Querido, a adoração é eu vim, tenho que dar. O que eu vou dar? Eu vou dar levantar minhas mãos? Eu vou dar a minha oração? Eu vou dar minha atenção? Vou dar os meus... O que eu vou dar? Então a adoração, querido, não é para você, fofura, a adoração é para Deus. E talvez isso vá chocar mais você, querido. Se nós como igreja começarmos a entender e aceitar isso que nós vamos falar aqui agora, a adoração ao redor do Brasil pode revolucionar. Uma vez que eu entendo que eu fui chamado para ministrar a Deus e que a adoração é para Deus, querido, as minhas canções e intenções mudam. Hoje existe um meio gospel evangélico, e muitos de nós, queridos, nós já fazemos parte desse sistema. Músicas, canções e melodias são feitas para pessoas. As músicas e as adorações, elas não falam a respeito de Deus, elas falam a respeito de nós. É sobre as minhas preferências, é sobre as minhas carências, é sobre os meus gostos, é sobre os meus confortos, é sobre a minha natureza autocentrada em mim mesmo. O objeto da adoração passa a ser o homem. É o ritmo que eu quero, a canção que eu quero, e tenho que ver se ela vai estar numa melodia, num ritmo legal para ser comercializada no meio gospel. Às vezes muitos músicos quando vão compor alguma coisa, ele pensa primeiro: será que as pessoas vão cantar o que eu estou compondo? Será que o ritmo vai ser legal? Eu vou cantar essa canção aqui, será que as pessoas vão cantar comigo? Será que elas vão gostar? Levitas e músicos, em nome de Jesus, faça canções para Deus, não importa se o povo vai gostar ou não.
A gente tinha que perguntar, querido, antes de cantar, ministrar ou dançar, é se Deus quer ouvir o que eu estou cantando. As músicas e a adoração, aí talvez alguém apareça do outro lado e fala assim: não, pastor, mas a gente tem que alcançar as pessoas. Deixa eu te contar uma coisa: quem alcança as pessoas não é eu e você, é o Espírito Santo. A Bíblia diz que quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. A gente tem poder de persuadir as pessoas, mas não convencer. Então, querido, como que é a adoração? A adoração, eu chego num lugar, eu dou ela para Deus, e se achar graça eu, diante de Deus, se Deus falar, gostei, foi legal, sabe o que Deus faz? Ele devolve, dando a presença dele para o povo. Agora, querido, a adoração, ela precisa primeiro ser vertical, depois ela é horizontal. Se você vê a cruz de Jesus, ela tem o vertical e o horizontal. Querido, qual que é o espaço maior? É o vertical ou horizontal? É lógico, querido, que é o vertical. É lógico que é o vertical. Então, querido, a minha adoração, ela precisa primeiro alcançar o céu. Depois ela alcança a terra. Porque se, querido, eu conseguir alcançar a Deus, é assim, eu alcancei a Deus, Deus alcança os perdidos. Eu alcanço a Deus, Deus alcança os enfermos. Eu alcanço a Deus, Ele alcança os que têm depressão. Eu alcanço a Deus, e Deus alcança e liberta seu povo. Eu alcanço a Deus, e Deus libera uma palavra para a sua igreja. Primeiro ela é vertical, depois ela é horizontal. Agora nós estamos fazendo uma adoração ao contrário. Por isso que às vezes, querido, a adoração emociona as pessoas estão aglomeradas, elas estão nos estádios, elas estão num monte de lugar, e às vezes a adoração está indo primeiro assim, depois a gente quer atingir a Deus. Está errado. Querido, tem muitos ministros hoje, nesse tempo de crise, que não podem se reunir, a crise deles nem é o coronavírus, a crise deles é porque agora tem que chegar diante da igreja, 4 paredes do templo, e ministrar sem gente, pregar sem gente, cantar sem gente, louvar sem gente, falar, tem ninguém lá? Tem ninguém para me ver? Primeiro ministramos a Deus. Querido, esse tempo que Deus está fazendo com a igreja é sobrenatural. Ele colocou os ministros sozinhos dentro das igrejas, mostrando para eles. É muito massa o que Deus está fazendo. Ele colocou, querida, a igreja vazia e falou para os seus ministros, quem ministra louvor, quem quiser ministrar dança, quem canta, e falou assim: agora vai lá para a igreja, canta só para mim, prega só para mim ouvir. Eu alcanço agora pelas redes da internet quem eu quiser alcançar. Vai lá e faz só para mim. E tem muita gente que entra em crise e fala assim: mas não tem ninguém lá. A adoração, querido, o sacerdote, o levita, ele ministra para Deus. Querido, e as canções, falando a questão de música, elas precisam ser para Deus. Não é canção que fica massageando o ego de ninguém. Não é canção que fala das preferências de ninguém. Não são canções que falam a minha opinião. Quem te viu passar na prova e não te... Você vai estar no palco e o outro na plateia, querido, Deus tirou a plateia de todo mundo. E muitos pregadores que gostavam muito de púlpito, Deus falou: pode ficar com os púlpitos lá agora, é todo de vocês, eu tirei meu rebanho de lá de dentro, pode ficar com o púlpito agora. Aí muita gente entra em crise, porque agora você não pode controlar o rebanho. Como é que você controla o rebanho? Não tem ninguém aqui. Deus está levando, querido, quem conseguir com esse tempo entender o que Deus está fazendo e se mover, e entender e se mover, querido, Deus vai abençoar muito o seu ministério daqui para frente. Você vai crescer muito em Deus. Porque, querido, você vai perceber que quando os cultos voltarem, sei lá, se daqui 15 dias, 1 mês, 2 meses, eu não sei. Vocês vão perceber que quando os cultos voltarem, as igrejas vão estar lotadas. Quem nunca foi quer ir, quem estava afastado vai voltar, porque está achando que a volta de Jesus é 20 dias depois, entendeu? Os que estavam na igreja quer ficar firme com Jesus.
Agora, o que nós vamos aprender com a crise? A crise tem que te ensinar alguma coisa. Eu me lembro do testemunho de um pastor norte-americano, e ele fala o seguinte: ele ministrava louvor, ministra ainda até hoje, e ele fala o seguinte, que ele foi numa cidade pequena, acho que no Texas lá, uma cidade pequena, e ele foi chamado para ministrar, mas antes dele é ministrar a equipe de louvor da igreja, daquela igreja que ele estava. Então ele falou assim, que a hora que chega na igreja, ele olhou lá, as cadeiras eram feias, os instrumentos eram feios, o povo estava cantando de qualquer jeito, na visão dele, né? E ele começou já a chegar criticando, falou, nossa, que som ruim, que cadeira mal arrumada, nossa, que trem que tá ruim ali. E ele começou assim a criticar, e ele falou que abaixou a cabeça e estava ali pensando, nossa Deus, não vai acontecer nada, vai fluir nada, que bagunça que é essa aqui. E ele fala assim que mais ou menos na altura do peito dele ele sentiu que alguém chegou e começou a empurrar ele para trás. E ele fala assim, ele falou que não gosta muito que as pessoas encostem nele para detê-lo, né? Ele falou assim, cara, só se for um irmão muito humilde mesmo que está me empurrando para trás, porque se eu perceber que o cara está meio assim, eu vou dar uma crescida para cima do cara. E ele fala assim, que a hora que ele abriu os olhos, não tinha ninguém empurrando ele para trás, ele viu que era a mão de Deus que estava colocando no peito dele, e ele ouviu a voz do Espírito Santo falando para ele, falou assim, não julgue, porque isso não é para você. Então, querido, o povo estava ali cantando, o povo estava dançando, as cadeiras estavam arrumadas, o louvor estava acontecendo, e talvez por algum momento ele pensou que aquilo ali era para ele, e ele entendeu Deus falando para ele, isso não é para você, quem tem que julgar se está bom ou não, não é você, sou eu. Então, querido, nós precisamos entender que a adoração é para Deus. Fomos chamados para ministrar a Deus. Deixa eu te contar a diferença entre Saul e Davi. Deixa eu fazer uma analogia dos dois aqui para você entender. Querido, a diferença de Saul e Davi é que Saul ministrava para o povo, querendo alcançar Deus, e Davi ministrava para Deus e alcançava o povo. Davi, a primeira preocupação dele era com Deus. Ele não queria saber o que o povo estava achando, pensando, ele não estava nem aí. Agora, Davi, ele amava o povo muito, ele dava a vida pelo povo, mas a primeira coisa que ele fazia, querido, era adorar a Deus, confiar em Deus, depositar em Deus toda a confiança, ainda que todo o povo fosse contra ele. Se você lembrar do acontecimento lá em Crônicas, Davi quer construir um templo para Deus, não é? Ele quer, não, Deus, eu guardei uma reserva aí, eu quero construir um templo para você antes que eu morra. E ele foi orar a Deus, falou, Deus, eu vou construir, vai ser muito legal, vai ser assim. Aí Deus vira para ele e fala assim, Davi, não, você não vai construir, sabe por quê? Porque as suas mãos estão cheias de sangue. Algum momento Davi talvez deve ter pensado, Senhor, mas eu matei e subjuguei aqueles povos lá em nome do teu povo, foi para que o seu povo tivesse paz. Eu fiz tudo aquilo para que o seu povo pudesse receber paz, para que eles pudessem ser abençoados. Aí só fala que agora eu não posso construir algo santo. E Deus falou, sua mão está suja de sangue. O seu filho que nunca matou ninguém, Salomão, ele construirá para mim. Deixa eu te contar uma coisa aqui, querido. Aquilo que quando Davi voltava da guerra, as primeiras guerras dele, o que o povo falava? Saul matou milhares, mas Davi matou milhares de milhares. Então quando Davi matava, cortava a garganta da galera lá, pegava o gigante, dava um colarinho neles, deixa eu te contar uma coisa, isso fazia o povo ovacionar, o povo bater palma. Mas quando chegou diante de Deus e ele queria construir algo para Deus, Deus falou assim, aquilo que o povo aplaude te impede de fazer algo santo para mim. Então não é porque as multidões estão, querido, em muitos lugares aplaudindo, que faz com que aquelas pessoas que estão ministrando sejam aceitas. O que Saul fez? Saul, em um determinado momento, ele tinha que obedecer a Deus, ele tinha que obedecer a Deus. Ele tinha que obedecer a Deus, porém, ao invés de obedecer a Deus, ele vira e fala assim, o povo está indo embora, o povo está saindo.
eu vou ter que inventar alguma coisa aqui, vou ter que inventar um sacrifício, inventar uma música, inventar uma pregação, inventar uma cultura, eu tenho que inventar uma parede diferente, eu tenho que inventar um data show, eu tenho que inventar alguma coisa, eu tenho que inventar para me segurar o povo aqui, porque eles estão dispersando. Aí ele oferece o sacrifício, como se ele fosse um sacerdote. Samuel chega e fala: o que você fez? Eu não entendi o que você fez. Não, Samuel, porque o povo estava vazando. Eu falei: cara, você demorou, eu vou ter que oferecer alguma coisa lá. E Samuel falou assim: hoje o Senhor, Ele ia confirmar o seu reino, mas você perdeu o seu reino. Então o que Saul fez? Ele tentou agradar o povo e perdeu o favor de Deus. Davi agradava a Deus e cada dia mais ele ganhava o favor do povo. Por isso nós temos que entender, querido, que Deus nos chamou para ministrar para Ele. Agora entenda uma coisa: temos que amar as pessoas. Temos que amar, dar tudo que você puder fazer por elas, ame elas, ensine elas, esteja com elas, mas entenda que tudo que você fazer para Deus, querido, é primeiro para Ele. Tudo que você fazer em nome de Deus é para Ele. Deixa eu tentar te falar uma coisa. A Bíblia diz assim que dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Deixa eu te entender uma coisa, te falar uma coisa: a adoração vem dele, as canções que cantamos têm que vir dele, o nosso incentivo, a nossa motivação tem que vir dele. Por isso que fala dele. Agora fala também, querido, que não é só dele, mas também é por meio dele, por ele, por meio dele que vai acontecer. Então eu estou fazendo o que eu estou recebendo, vem dele, eu vou executar isso por ele, por meio dele. Para quê? Para que volte para ele. Então é dele, por ele e para ele. A adoração é para ele, querido. Os efeitos dessa adoração, ela vai ser como? Os efeitos dessa adoração é por meio dele e vai voltar para ele. Deixa eu te explicar como funciona. Eu chego aqui diante da igreja, eu vou ministrar para ele e através dele, por ele, ele vai abençoar o povo. Ele vai abençoar o povo e depois a Bíblia fala que é para ele. Então eu ministro a Deus, ele derrama no povo arrependimento, cura, salvação, transformação. Para quê? Para que esse pecador que está aqui for tocado por Deus de alguma maneira, seja através de milagre, libertação, cura, profecia, essa pessoa pegue isso aqui que estava segurando ela se sinta liberta e ela pegue e devolva a Deus a adoração dela. Agora nós estamos trocando as coisas dentro das igrejas. A gente ministra para as pessoas e quer que as pessoas ministrem a Deus. Está errado. Eu ministro a Deus, Deus ministra com a sua noiva. E essa noiva devolve para ele a adoração. Preste atenção, levita, preste atenção, sacerdote, que, querida, em momento algum, alguma coisa do povo é nossa. Nunca é nossa. O aplauso não é seu, o reconhecimento não é seu. Talvez você está ministrando lá na sua igreja e fala assim: mas na igreja ninguém me reconhece. Querido, está certinho. Ninguém tem que te reconhecer, ninguém tem que te aplaudir. Mas eu estou na igreja, mas ninguém me apoia. Querido, está certinho, está certinho. Porque quem tem que te apoiar é Deus. Mas eu estou lá, ninguém olha para mim. Querido, quem tem que te olhar é Deus. Querido, quantas vezes, querido, andando na rua eu ministrava sozinho, estava em casa, eu ministrava sozinho. Até hoje eu faço isso. Não tem ninguém. E do jeito que às vezes vocês me vêem pregar, cantar aqui, querido, eu faço na minha casa, eu faço na rua, do mesmo jeito, sem ninguém. Então, querido, deixa eu te falar, ministre para Deus mesmo quando não tem ninguém vendo. Você vai cantar, vai tocar, vai dançar, você que dança lá no seu quarto para Deus. Tudo que você vai fazer, querido, a gente aprende a fazer no secreto. O nosso problema é que a gente, querido, não sabe ministrar a Deus em secreto, mas quer ser reconhecido em público. A Bíblia diz em Mateus 6 que nós temos que aprender a ir para o quarto, fechar a porta, e Deus nos recompensará onde? Em secreto. É em secreto é em secreto que eu dou, em secreto eu sou recompensado. Eu não tenho que chegar diante da multidão das pessoas e esperar que elas me deem algo.
Eu tenho, querido, que fazer tudo o que eu puder fazer para Deus e essas pessoas aprenderem a dar a Deus sua fidelidade, seu amor, sua confiança, sua adoração, seu louvor. É isso. Tem um texto, queridos, que eu amo, que está lá em João capítulo 15, que a Bíblia fala assim, Jesus fala assim: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor e vocês são os ramos. Aquele que está ligado em mim, presta atenção, aquele que está ligado em mim, esse que está ligado em mim, ele dá muitos frutos e seus frutos permanecem. Você entende? Eu estou na videira que é Jesus, eu estou enxertado em Jesus, eu preciso dele, eu preciso da seiva que vem dele, porque eu estou enxertado nele. E querido, e nas pontas dos ramos, dos galhos, é onde tem os frutos. Então, querido, quando eu ministro a Deus, eu levo a presença, eu preparo o lugar, eu estou recebendo, querido, dessa seiva do Espírito Santo, essa vida dentro de mim. Por consequência, o que vai acontecer? Nas pontas dos meus dedos, nos ramos, vai nascer o quê? Frutos. E o que é fruto? É pessoas se voltando a Deus, pessoas se arrependendo, pessoas deixando vida de pecado, pessoas entrando no lugar de entendimento, pessoas recebendo os seus milagres. Isso são os frutos da minha ligação com a videira. Então nós, sacerdotes, precisamos entender que primeiro eu tenho que estar com Deus. Faça um teste, você que ministra canções a Deus. Eu vou ministrar domingo, ou terça, qualquer dia, 4 canções no culto de domingo. Entra para o seu quarto e canta elas só para Deus primeiro. É 4 canções? É 3? É 2? Na minha igreja eu só tenho a oportunidade de cantar uma música. Pega essa música, entra para o seu quarto e canta ela para o Senhor até você perceber que Ele te ouviu. Aí depois, vai lá e pega o microfone na sua igreja, ou o instrumento na sua igreja e canta para as pessoas. Você vai perceber uma grande diferença, porque primeiro você ministrou aquela canção para Deus, você já conhece os efeitos dela. Você vai perceber o que Deus vai fazer nas pessoas. Você que dança, vai lá para o quarto, aquela música você vai dançar, fecha a porta e fala: Deus, vou dar uma dançada aqui para o Senhor, essa aqui é só para o Senhor. E vai lá e ministra, e dança, depois vai lá e ministra diante do povo. Pastor, eu mexo com teatro na igreja. Vai lá, toda a sua cena, repete a cena, fecha a porta do quarto, fica lá orando em línguas e repete tudo que você tem que fazer. Depois vai lá e ministra diante de Deus, das pessoas. Um sacerdote, primeiro ele agrada a Deus. Primeiro ele agrada a Deus. Depois ele vai ficar com as pessoas. Agora a gente vive num tempo que as pessoas querem que nós, líderes, pastores, a gente fique todo o tempo primeiro com elas e não tenha tempo para Deus. Aí a gente vê pastores se matando, suicidando, querendo largar seus trabalhos. Você sabe por quê, querido? Porque as pessoas, a gente tem que estar com as pessoas, mas primeiro a gente precisa estar com Deus. Com Deus. Aquele momento só de você ler a Bíblia, de você ficar lá sem ler a Bíblia na sua casa, olhando para o nada e meditando, ouvindo a Deus. Vai chegar o tempo, querido, preste atenção, que às vezes os seus pastores vão chegar no culto e falar: cara, se vira aí, faz o culto. Eu vou para minha casa orar. Eu vou para minha casa cantar lá sozinho. Fala: pastor, eu quero nem saber. Para quê? Para a gente estar com Deus. E Deus cuida da sua noiva. Nós vamos voltar, querido, dessa crise mundial. Muito mais entendidos, muito mais fortes, muito mais sábios, muito mais inteligentes. Você vai prosperar muito mais. Você vai dar atenção a coisas que você não dava atenção antes. E se você entender isso, nós estamos falando arrumar o lugar, levar a arca. Número 3, ministrar para Deus. Então hoje eu queria me ater com você a isso. Ministrarmos diante de Deus, só para Deus. A sua adoração, ela é só para Deus. Eu quero terminar lendo o Salmo 84:10 com você. Melhor é um dia nos seus átrios do que 1000 em outro lugar. Eu prefiro ser um porteiro na casa do meu Deus do que habitar nas tendas dos ímpios. Esse salmo aqui foi escrito pelos filhos de Corá, tá bom? Que eram responsáveis pelo o tabernáculo de Moisés. Então olha o que eles dizem: para nós é melhor um dia lá nos seus átrios do que qualquer outro lugar.
É melhor eu ter oportunidade de estar com o Senhor, ainda que seja um dia só, do que 1000 fazendo um monte de coisa no outro lugar. Que esse seja o seu desejo. Estar com Ele primeiro, tempo com Ele, palavra, oração, jejum, tempo com Ele. Você vai se tornar um cristão melhor, um sacerdote melhor, um pai melhor, um filho melhor, um marido melhor, uma mulher melhor, porque você consegue estar com Ele. Quanto mais você está com Ele, ministrando para Ele, mais dele você recebe. A gente canta, né? Só o teu nome é doce como o mel, mas a gente vê um monte de cristão amargo, com aquele chocolate amargo, né? Por quê? Porque está cantando que Jesus é doce como o mel, mas não tem a doçura de Jesus, porque não passa tempo com Ele. A Bíblia diz em Coríntios que nós somos o bom perfume de Cristo. A gente está num tempo que a gente não pode abraçar muito assim, né? Mas tente imaginar que eu vou lá em Jesus, eu estou lá orando, Jesus aparece lá no seu quarto, apareça que o teu nome crê. Aí ele aparece lá no seu quarto, você canta, essa casa é sua casa. Agora está cantando todo dia essa casa, né? E ele aparece e você dá um abraço nele, ele está todo perfumado de cura, está perfumado de libertação, perfumado de arrependimento, perfumado de transformação. Aí ele sai lá do seu quarto, né? E você sai do quarto assim todo quebrantado, sai do quarto todo quebrantado, cheio daquele perfume de Jesus. Aí você vai para o trabalho, vai para a escola, vai para a igreja, aí você encontra alguém e abraça ela. O que você levou? O perfume de Jesus. E junto com esse cheiro de Jesus que você abraçou, então vem a cura para aquela pessoa. A sua palavra vem cheio de perfume, sara a pessoa, traz arrependimento para as pessoas. Agora tem muitos ministros, querido, que não quer abraçar Jesus, mas quer que Jesus cure. Aqui, Jesus faz assim, aqui, ó, não vou fazer nada. Quando vocês não entrar para o quarto, ficar comigo. A gente tinha que cantar, esse quarto é seu quarto, eu entrego ele para você, Jesus, e ficar lá. Ou como diz a Isadora Pompeu aí, né? Oi Jesus, oi Jesus. E você vai para o quarto e fala, esse quarto é seu, a chave é sua, fecha e pronto, acabou. Ministrar primeiro a Deus. Então que nesse dia Deus te abençoe. Se você tiver anotado os textos, leia. Se Deus tiver falado com você, entre para o seu quarto e ore. Se você precisa arrepender, orar diante do Senhor, faça isso. Se de alguma maneira foi relevante para você aquilo que foi falado, comece a fazer. Comece a fazer aquilo que foi ensinado.